dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é professora Silvia Portela. Nós estamos começando o nosso podcast chamado O Incrível Mundo da Matemática. E nesse episódio nós iremos retratar o seguinte tema: a velocidade das notícias. Não é um bom tema? É um excelente tema, porque nesses episódios nós iremos sempre colocar o que a matemática está presente. Aonde a matemática está presente? Em quase tudo, né, meu povo? Então, em quase tudo. Então, o objetivo do nosso podcast, chamado O Incrível Mundo da Matemática, é explorar aonde a matemática está, em que contexto ela se encontra no nosso dia a dia, na tecnologia, nos filmes, em tudo, na verdade, em tudo. Então, eu estreio esse episódio dando as boas-vindas para vocês, que vai tirar um tempinho para escutar nossa matemática de bolso. Olha aí, meu povo, que coisa boa, não é isso? Então, você vai aprender hoje um pouco do conceito de potenciação e radiciação, especialmente dedicado aos gatinhos e gatinhas do 9º ano. O 9º ano acabou de estudar com seus professores Silvia e Alan um pouco sobre números reais. E aí, nos números reais, está contido lá os números racionais, tá? E dentro dele, você vê a operação chamada potenciação. Vamos aqui lembrar um pouquinho sobre onde essa potenciação pode ser colocada. Primeiro, vamos abordar algo bem interessante. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Gente, a velocidade da notícia. Você vê que, no século XIX, tá? Uma curiosidade. No século XIX, aproximadamente 1865, a notícia do assassinato do presidente norte-americano Abraham Lincoln demorou 12 dias, gente, para chegar a Londres. Vocês acreditam nisso? 12 dias. A notícia foi levada por jornais americanos, transportados em um navio que deixou no porto de Baltimore em direção à Inglaterra. Então, quer dizer, a pessoa morreu, depois de 12 dias é que essa notícia chega. Isso no século XIX. Vamos aqui subindo mais para um século depois. Vamos para um século depois, século XIX. Vamos aí para 1969 agora. Dia 20 de julho de 69, o astronauta Neil Armstrong, meu povo, eu não sei se é assim se fala, Jesus. Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar no solo lunar. Há mais de 600 milhões de pessoas puderam testemunhar pela nossa televisão. Aquela televisão que vocês nem conhecem, tá? Você só conhece por filmes. Porque em 1969, nem eu tinha nascido ainda, meu povo. Certo? Acho que nem o Alan também não. E aí, o que acontece? Aquela televisão de tubo preto e branco já conseguiu ser o veículo de rapidez nessa velocidade. Tá bom? Agora vamos para os dias de hoje. Nos dias de hoje, é lógico que atualmente, suponha que você queira dar uma notícia, né? Uma notícia chegue para você e você queira transmitir essa notícia. E você coloque lá essa notícia para 100 contatos no seu WhatsApp, nas suas redes sociais. O que acontece? Se esses contatos que você tem, obviamente, tem mais 100 contatos, eu acho que porque hoje, pessoal, alguém que vive totalmente no anonimato, como eu, por exemplo, porque o meu Instagram tem apenas, deixa eu ver, 600 pessoas, ou seja, 600 pessoas, das quais 60 me veem, das quais 10 veem minhas notícias, das quais uma curte o que eu coloco. É bem assim, meu povo, porque hoje, para você ser uma pessoa de visibilidade alta, você tem que ter milhões de seguidores, né? Então, voltando aqui. Então, se alguém que você mandou a notícia decide publicar para mais 100, sabe quantas pessoas irão ver?
100 ao quadrado. Daí você imagina a quantidade de pessoas que conseguem replicar essa notícia em fração de segundo. Vamos aqui dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Ó, o primeiro compartilhamento da notícia alcança 100, correto? Beleza, 100 pessoas. Já o segundo compartilhamento alcança 100 ao quadrado. E quanto é 100 ao quadrado? 10 mil. Olha aí, 10 mil pessoas. No terceiro, o que você acha? 100 ao cubo, que é 1 milhão. E assim vai. Então, traduzindo, o que a gente quer dizer com isso? Que você aprendeu nesse tempo agora que a gente iniciou, né, os nossos estudos sobre matemática, vocês aprenderam que a potenciação, ela não é só uma operação que você utiliza nos seus cálculos, mas ela tem um significado extremo, principalmente para você dar esse contexto, por exemplo, na velocidade da notícia, tá bom? Então, pense nisso. Para que serve a potenciação? Para que você consiga saber mensurar, né? Se você consiga calcular a quantidade de ações, por exemplo, que acontece no compartilhamento de uma notícia, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido esse nosso bate-papo. No segundo episódio, vou dar um spoiler para vocês, tá bom? Segundo episódio, eu vou chamar a presença ilustre do nosso queridíssimo professor Felipe dos Anjos. E ele vai chegar, nós vamos dar um spoiler para vocês, tá bom? Nós vamos fazer um comentário sobre o filme O Poço. E aí, se vocês quiserem já dando uma olhadinha no filme, seria melhor vocês escutarem um pouquinho, né, sobre o filme, assistirem ele na íntegra, para que vocês possam entender o contexto que esse filme traz dentro de conceitos matemáticos, tá bom? Grande beijo, pessoas queridas, e até o próximo episódio!